Isso eu acho que é uma vantagem de quem está começando. Quem está relativamente no começo de carreira até tem uma vantagem nesse sentido, viu? Então vocês aproveitem. Porque foi uma coisa que eu comecei a perceber quando eu fiquei um pouquinho mais experiente. Eu percebi um determinado momento da minha carreira, quando eu tinha ali uns 3, 4 anos de assessor de investimentos, teve um momento que eu me toquei, eu estava com conhecimento um pouco mais elevado e eu comecei a esquecer que o cliente não sabe sobre investimentos. Às vezes a gente tem essa arrogância. Eu já cometi esse pecado e felizmente eu percebi. Podia ter percebido mais cedo, mas eu cometi esse pecado, gente, eu assumo aqui. Por quê? Porque eu comecei a falar com o cliente, às vezes eu esquecia que o meu cliente de investimento, que tinha fundo imobiliário, às vezes meu cliente tinha fundo imobiliário, mas ele esquecia o que era um fundo imobiliário. Então, toda vez que eu fosse, então você tem que lembrar, quem já é assessor, já tem algum cliente, tem que lembrar que às vezes toda reunião que você vai falar de um fundo imobiliário do seu cliente, é bacana você voltar no conceito e explicar para ele. Esse ponto, ele é até mais importante para vocês que já têm tempo de mercado. Por quê? Porque vocês têm um conhecimento um pouco mais aprofundado e vocês cometem muito mais esse erro. Eu vi, depois que eu tirei o CFP, eu percebi que assim, eu estava tão avançado ali no mercado que eu falei, cara, essa minha coisa avançada no mercado, esse meu momento avançado no mercado, está me atrapalhando. Por quê? Porque eu tô lá tirando CFP, estudando um monte de coisa sobre o mercado e meu cliente, ele não sabe direito o que é fundo imobiliário. Gente, minha cliente que tinha 80 milhões, ela não tinha 80 milhões comigo, tá? Comigo ela só tinha 3, infelizmente, né? Eu tava ali sempre na busca de mais dinheiro, mas ela colocou 3 milhões ali só pra gente colocar em renda variável, tá? Ela tinha muito dinheiro lá fora, enfim. Mas ela tinha 80 milhões no total de grana, tá? Ela não sabia o que era fundo imobiliário. E às vezes a gente acha que o cliente multimilionário sabe. Não sabe, turma, não sabe. Então, sempre que eu falava com ela, eu tinha que lembrar de explicar. Fulana, ó, esse fundo imobiliário aqui que a gente colocou é assim, assim, assado, tudo bem? Lembra que ele paga aluguel mensal. Ó, aluguel que bacana aqui na conta. Ó, o aluguel aqui sendo pago. Funciona assim, assim, assado, desse daquele jeito. Ah, e a gente pode colocar essa liquidez no Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Tesouro Selic, fulano, é aquele investimento de liquidez diária, que é o mais seguro do Brasil. A gente pode colocar nele, às vezes, para fazer um resgate rápido, comprar, às vezes, uma opção, uma posição em ações, fazer alguma operação específica na renda variável. Bruno, com uma cliente que tem 80 milhões no total, você tinha esse tipo de comunicação com ela? Tinha, pessoal. Por quê? Porque o seu cliente, a gente fica enviesado. Vocês às vezes viram para mim, né, mandam lá na caixinha de perguntas, falando assim, todo mundo sabe tudo sobre investimentos, todo mundo tem conhecimento sobre investimentos. É mentira. Você está na bolha. Você está na bolha por quê? Porque você ama investimentos, senão você não estaria aqui na minha live, né? Quem está na minha live ama investimentos. O seu cliente odeia investimentos, tá bom? Muitos odeiam investimentos. Ele não quer saber, ele quer focar na medicina, ele quer focar na empresa dele, ele quer focar na advocacia, ele quer pescar, meu amigo. Seu cliente quer pescar, ele não tá nem aí mais. Ele fala assim, Bruno, juntei esses 2 milhões aí, tenho mais 5 casinhas de aluguel aqui, meu filho já tá formado, já se vira. Agora chega quinta-feira, eu abro uma latinha de cerveja, vou pescar e não quero saber de nada. Então, o seu cliente de investimentos, ele não quer saber sobre isso. Ele quer que você saiba. Ele quer um assessor de investimentos que tenha conhecimento. E turma, não adianta. Ninguém será bom como vocês. Pode confiar. Eu confio mais em vocês do que vocês mesmos. Vocês acham que vocês não sabem nada, né? Que vocês têm pouco conhecimento sobre o mercado. Se vocês todo dia, não precisa nem ser todo dia, de segunda a sexta, 5 dias na semana, se vocês todo dia acompanharem o mercado financeiro, eu tenho certeza, eu ponho a mão no fogo por vocês, que vocês saberão mais do que 98% das pessoas que têm dinheiro investido no mercado. Por quê? Porque vocês vão aprender muito mais, saber muito mais, se vocês olharem o mercado todo dia, do que alguém que está olhando o mercado uma vez por semana, uma vez por mês, do que alguém que nem olha o mercado. Tanto que eu tenho um exemplo legal para vocês. Eu tenho um colega assessor de investimentos que teve uma época que ele estava indo tão bem nos negócios, na assessoria de investimentos, que ele contratou o operador de mesa que atendia os clientes dele, ele começou a pagar o operador de mesa, ele falou, cara, eu vou pagar a corretagem para você, gere você a minha carteira de ações, porque eu não tenho tempo. Bruno, tô em choque. Um assessor de investimentos
contratou um outro assessor de investimentos que também tinha Ancor, que é do operador de mesa, para olhar a carteira dele. Não é possível. É possível e faz total sentido. Por quê? Porque o bom assessor de investimentos, o top assessor de investimentos, ele não tem nem tempo de olhar os investimentos dele. Por quê, gente? Como que é a rotina do assessor de investimentos em geral, durante o mercado, enquanto o mercado está aberto? Turma, é frenético. A gente acorda, olha o WhatsApp. Tem 32 mensagens, turma. É assim que é. Tem 32 mensagens. Tem 12 clientes mandando mensagem que precisa falar com você. Tem 13 clientes falando que está com dúvida. Tem mais 5 prospects respondendo alguma coisa que você solicitou. Tem mais 6 mensagens do escritório. Uma loucura. Aí você começa o dia, resolve as urgências. A hora que você vê, tem uma reunião. Vai lá, faz reunião com o prospect. Pá, chegou 10 horas, mercado abriu, tem que boletar algumas coisas, tem que fazer algumas aplicações. Deu meio-dia, vai sair para almoçar com o cliente. Pronto, tá lá almoçando com o cliente. Deu 1 da tarde, aplicação, precisa aplicar, resgatar, fazer gestão da sua carteira de investimentos. Aí, turma, deu 3, 4, 5, 6 horas, reunião. Você fica em reunião, aí tem uma outra reunião com o escritório, tem reunião. Turma, dá 8, 9 horas da noite, você para assim e fala assim, cara, nem olhei o mercado. Nem olhou o mercado. Você nem sabe como o mercado tá. Isso acontece com a gente, tá? Se você estiver bem na carreira, vai acontecer isso. Se você estiver mal na carreira, se você está olhando muito o mercado, é porque não tá boa a coisa. Porque quando você está bem na carreira, você tem que a todo momento ficar olhando o mercado. Então falta tempo muitas vezes.